do pombo-correio belga, vendido por 2 milhões, até o buru-sangue, vendido por 70 milhões. Aqui estão os animais mais caros do mundo. Os besouros são, como você deve saber, um grupo muito amplo de diversos animais, incluindo, por exemplo, o besouro, a cigarra, a joaninha, o gorgulho, mas também há insetos menos conhecidos, mais raros e, portanto, mais procurados. Este é o caso de algumas espécies pertencentes à família Lucanidae. Cientistas e colecionadores às vezes os rastreiam por um longo período de tempo. No Japão, um homem teve a chance de encontrar um que valesse seu peso em ouro. Este japonês era um amante de insetos, sabia um pouco sobre insetos e gostava de manter alguns espécimes em casa que não são encontrados em todos os lugares. Não se deve curtir do hobby que algumas pessoas têm que coletar insetos em suas casas. Afinal de contas, Satoshi Tajiri criou o Pokémon porque gostava de colecionar insetos. Então, nosso japonês foi em busca de insetos raros. Ele preferia insetos grandes, viris e combativos, maiores que 8 centímetros e com mandíbulas grandes. Esses critérios tornaram sua tarefa complicada, mas ele encontrou sua felicidade, uma bela espécie de besouro bem proporcionada de 10 centímetros de comprimento, com mandíbulas fortes. O abençoado japonês sabe tudo e, em vez de manter este achado, prefere vendê-lo. De fato, este espécime vale mais que todos os insetos que ele possui. Então ele foi a uma loja de insetos em Tóquio, negociou o valor da sua descoberta e deu o inseto ao especialista em troca de 90 mil dólares. Ele está muito contente, mas sente uma vaga amargura ao pensar que talvez pudesse ter vendido seu inseto por muito mais, ao invés de um revendedor local. O exotismo teria sido um ganho em valor. Entretanto, este bom negócio o encorajou a fazer mais e a dedicar sua vida à busca de escaravelhos grandes. Jack Bushnell Hanna é um famoso zoólogo aposentado, agora com 74 anos. Ele foi o diretor do enorme zoológico e aquário de Columbus, em Ohio, e não só o dirigiu, mas tornou a atração mais famosa do mundo e mais visitada. Em 2006, Jack Hanna foi o diretor deste zoológico e naquela época ele estava à procura de uma grande cobra, procurando por cobras constritoras que incluem a jiboia, anaconda e pitão. Um dia, um homem chamado Bob Clark, criador de répteis raros, sabia da pesquisa de Jack Hanna e quis oferecer-lhe uma de suas cobras mais promissoras. Era uma jovem pitão reticulada, cujo nome era Fluffy. Jack Hanna estava muito interessado e obteve as informações de que ele precisava de Bob Clark. Ele tinha ouvido dizer que o Fluffy se desenvolveu mais rápido que outras cobras e que, com a idade, ele certamente alcançaria um tamanho impressionante. O diretor do zoológico Columbus compartilhou esta esperança, quis fechar o negócio e comprou a piton Fluffy a um preço de 50 mil dólares. Foi a pitão mais cara já vendida. Mais tarde, a previsão do vendedor não foi desmentida. Jack Hanna ficou encantado de ver o Fluffy crescerem a proporções gigantescas, atraindo multidões. A pitão tinha mais de 7 metros de comprimento e pesava 135 quilos, e entrou no Guinness Book of Records como a cobra de vida mais longa em cativeiro. Infelizmente, o Fluffy morreu 5 anos depois. Tinha 18 anos e, segundo os veterinários, a causa da sua morte foi um tumor ovariano. Jack Hanna e Bob Clark ficaram tristes, mas ambos tiveram o seu consolo. Durante seu cativeiro, Fluffy tinha acasalado com muita frequência, portanto tinha muitos descendentes. Embora nenhum tivesse seu tamanho, todos eles eram relativamente grandes. Durante o mês de agosto, em uma cidade da Escócia chamada Lanark, um agricultor organizou um leilão especial. Era uma ovelha muito valiosa, destinada à criação. Os proprietários das grandes fazendas estavam presentes. Entre eles estavam 3 parceiros, incluindo Jeff Aiken. Este gado especial é chamado de diamante duplo e pertence a uma raça chamada Texel. A raça é originária de uma ilha holandesa com o mesmo nome. Jeff Aiken pensou que esta ovelha era perfeita em todos os sentidos, e ele e seus parceiros queriam comprá-la. Entretanto, ia ser um jogo difícil. Todos a queriam. O preço inicial foi de 12.500 euros, mas os sucessivos aumentos de preço levaram esta soma a um nível sem precedentes. Na verdade, as preciosas ovelhas acabaram sendo vendidas por 367 mil euros, e foi Jeff Aiken e seus sócios que a compraram. E eles ficaram encantados. Segundo eles, tudo sobre este animal é perfeito, desde a estrutura física até a cor da lã e a cor ao redor dos olhos. O único arrependimento de Jeff é que ele não o comprou por menos. De fato, após a venda, ele disse que não tinha ideia de que a venda seria tão cara, embora ele pudesse ver todas as qualidades da ovelha. Em 2009, outra ovelha Texel
faleceu também foi vendida em leilão, mas pela metade do preço. Após a compra, Jeff Aiken conseguiu acrescentar esta ovelha ao seu rebanho, onde deve ter interessado muitas fêmeas. A columbofilia é a arte de criar pombos para competições. Na França e na Bélgica, há muitos entusiastas do esporte, mas onde esse jogo está se tornando moda é na China. De fato, os columbófilos chineses têm uma paixão por pombos de competição, e para adquirir bons pombos, eles gastam muito dinheiro. O indivíduo chinês estava procurando um pombo de corrida para seu reprodutor. Seu objetivo era criar uma colônia de pombos de competição, que depois ele treinaria antes de vendê-los. Naturalmente, ele voltou sua atenção para os columbófilos belgas, já que a Bélgica é o país com mais columbófilos. Ele se interessou cada vez mais por uma pomba, conhecida deles e que havia vencido muitas competições nacionais em 2018. Seu proprietário era Kurt van de Valver e ele tinha a modéstia de fixar o preço inicial em 200 euros. Mas uma circunstância inacreditável fará com que ele faça um acordo de ouro que mudará sua vida. Antes de mais nada, o novo comprador deste pombo era o cumbófilo chinês. Ele conseguiu o que queria, mas a que preço? Você nunca adivinharia. Este pombo correio oferecido para venda pelo preço de 200 mil euros custou a ele 1,6 milhões de euros. Foi um recorde absoluto e uma operação que os chineses não haviam realmente planejado. Na verdade, a origem desta licitação absurda se deveu à intervenção inesperada de outra parte interessada, também chinesa e teimosa. Os dois compatriotas participaram de um duelo feroz e o último finalmente desistiu. O primeiro chinês, que desejava permanecer anônimo, chamou seu novo pombo de Novo Kim. Quanto ao vendedor belga, ele estava extasiado e nunca havia sonhado com tanta coisa. Agora vamos falar de outro registro, mas de um calibre totalmente diferente. Mas antes, vamos apresentar Fusao Sekiguchi, um empresário japonês apaixonado por corridas de cavalo. Uma vez ele comprou um potro puro sangue por 4 milhões de dólares. Fusao era um conhecedor, possuía muitos cavalos, mas aquele que acabou de comprar tinha qualidades superiores. Ele prometeu transformá-lo em um cavalo de corrida de sucesso e depois vendê-lo. O nome que ele deu a este cavalo tornou-se famoso hoje, Fusaishi Pegasus, uma referência ao cavalo alado na mitologia grega. Este cavalo, enquanto crescia, cumpriu todas as suas promessas. Nos anos 2000, Pegasus venceu 3 corridas, na Califórnia, Nova York e Kentucky. Seu valor de mercado havia aumentado consideravelmente. Um dia, o proprietário deste cavalo recebeu e aceitou uma proposta de compra da Coolmore Stud, que é a maior empresa de criação de cavalos de corrida de raça pura do mundo. Mas o preço da transação era inédito. Fusao Sekiguchi vendeu sua famosa Pegasus por 70 milhões de dólares. O cavalo, recém-adquirido pela empresa irlandesa, destinava-se à criação e era um garanhão digno. Ele produziu muitos cavalos premiados de forma rápida e vigorosa. No entanto, estas vitórias da descendência da sua amada Pegasus não lhe trouxeram nenhum lucro. Desde então, o empresário japonês tem continuado a investir em cavalos de corrida, mas nunca encontrou um puro sangue que igualasse Fusaishi Pegasus, o cavalo mais caro de todos os tempos. Os pandas são animais especiais. Quase todo mundo os considera como as criaturas mais adoráveis do planeta. Sempre que um zoológico recebe um panda, os visitantes se reúnem para vê-los e as vendas aumentam. O motivo de serem tão fascinantes é porque estão raros. Na verdade, só são encontrados na China e em pequenos números. Quando a China dá um panda a um país, se diz que é um presente diplomático e é um evento nacional. Na Austrália, até recentemente, o zoológico de Adelaide não tinha um panda. Os funcionários do zoológico queriam aceitar um, mas não é tarefa fácil. De fato, um investimento muito caro e, além disso, leva um longo tempo para negociar com Pequim. Na verdade, quando se trata de um panda, não falamos de um preço de compra, mas de um preço de aluguel anual. De fato, um panda custa cerca de 800 mil euros por ano. Mas isso não é tudo. Você ainda tem que comprar seus alimentos, que em si são escassos. Esses belos animais se alimentam principalmente de bambu. Este alimento não é nutritivo. Eles têm que comer uma quantidade muito grande. Isso significa mais de 60 mil euros de bambu por ano. Apesar dessas considerações, o zoológico de Adelaide continua alugando o panda, e a emoção produzida por esta nova chegada foi tão grande quanto suas esperanças, mas as consequências financeiras foram dolorosas. Era muito caro. Os preços do aluguel e dos alimentos eram exorbitantes e o zoológico se endividou. Outros zoológicos simplesmente queriam enviar os pandas de volta para a China. Finalmente, vamos apresentar-lhe um cavalo que é único no mundo e considerado o mais belo cavalo do planeta. O nome que lhe demos é majestoso, como sua aparência e fisionomia. Nascido em 2006 no Arkansas, Estados Unidos, este cavalo frísio nasceu no Ozarks. Seu feliz proprietário é Stacy Nazario. Ela sempre cuidou muito bem do seu cavalo, ao qual dedicou parte da sua vida. Ela o criou como um pequeno príncipe quando ele era ainda um pequeno cavalo. Quanto mais velho ele crescia, mais bonito se tornava. Stacy Nazario sabia
sabia que esta raça de cavalo era a mais bela e apreciada no mundo, a tal ponto que os frísios são chamados de pérolas negras. No entanto, ela percebeu que seu Frederico o Grande era ainda mais bonito e mais forte do que os outros frísios. Ele queria que ele se tornasse famoso. Depois de treiná-lo, ela se encarregou de dá-lo a conhecer. Ele criou páginas para ele nas mídias sociais e fez dele uma atração de vizinhança. O cavalo logo ganhou um seguidor e Stacy ficou encantada. Curiosos espectadores se reuniram para ver de perto este animal maravilhoso que eles adoravam. Frederico o Grande é forte, gentil, rápido, atlético, afetuoso e distinto. O que é mais agradável aos olhos é o seu brilhante casaco preto e sua magnífica crina que escova o chão quando ele se levanta. Graças a esses méritos, as esperanças de Stacy se tornaram realidade. Frederico o Grande tornou-se o mais famoso frísio. Ele tem centenas de milhares de seguidores no Facebook e YouTube e seu vídeo mais visto tem 9 milhões de visualizações. Todo esse sucesso atrai os produtores que querem vê-lo em seus filmes. Se seu prestígio faz da Stacy a mais feliz das mulheres, no entanto, sua vida não é tão tranquila. O asseio de rotina exigido pela crina abundante do cavalo leva mais de 3 horas. Stacy deve lavar, condicionar, secar e escovar os cabelos. Mais do que nunca, Frederic Legrand deve ser bonito e forte e estar à altura da reputação que conquistou. A Stacy está agora pensando mais à frente, quer dar ao cavalo uma descendência. Na verdade, ela acredita que ele tem muitos atributos que poderia transmitir à sua prole. E assim termina nosso vídeo sobre os animais mais caros do mundo. Não se esqueça de deixar sua opinião na seção de comentários.